O que eu penso sobre as religiões? Religião é um assunto delicado e que exige cuidado. Muita gente diz que as religiões são sistemas de controle das massas, o que não é totalmente mentira. Mas as religiões são muito mais do que isso. Ao longo dos séculos, as religiões construíram civilizações, formaram povos, criaram guerras. O meu objetivo nesse vídeo não é falar da história das religiões, e sim sobre o que elas são, o que elas representam e qual sua importância. Eu já fui bem antirreligioso. Sabe, esse pessoal que só fala que religiões são uma coisa ruim, cuja única função é causar discórdia e controlar as massas, e que se acham melhores que os outros porque não seguem nenhuma religião. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim, ou pode ser que você seja assim. Minha intenção aqui não é converter ninguém não. Apenas falar da minha experiência com as religiões. Eu fui criado como católico, assim como a maioria dos brasileiros eram antigamente. Hoje em dia a maior parte da população é protestante, mas isso não vem ao caso. Eu fiz primeira comunhão, crisma, tudo, ao mesmo tempo em que eu frequentava igrejas evangélicas, pois a babá que cuidava de mim quando eu era criança me levava na igreja que ela ia. E naquela época eu já percebia que tinha uma diferença enorme entre as duas. Os hábitos, costumes, a maneira de rezar é tudo diferente, embora ambas louvassem Cristo. Durante a minha adolescência, eu comecei a ler muito e estudar sobre religiões. Eu frequentei centro espírita, umbanda. Candomblé eu não cheguei a ir por medo, com a mentalidade rasa e ignorância que eu tinha na época, né? Porém, eu estudei muito sobre o candomblé para compensar e vi que não tinha nada demais não e que esse medo era muito bobo. Eu estudei espiritualidade durante 5 anos da minha vida. Estudei cada uma das religiões, pelo menos as principais, né? Eu cheguei até a estudar cabala. E durante esses estudos, eu percebi como as religiões se aproximam umas das outras. Praticamente todas elas pregam o amor, a fraternidade e o bem ao próximo. E todas elas têm algo em comum: o objetivo de se chegar a Deus. Cada religião tem o seu próprio Deus, ou sua própria visão do que é Deus, mas todas pregam o objetivo de se chegar a Ele, independente de qual seja seu nome ou sua forma. Então, basicamente, todas as religiões são uma tentativa de se reconectar com o divino, independente do que isso signifique. Eu fiz outro vídeo sobre isso, falando sobre quem ou o que seria Deus. Eu recomendo a vocês assistirem, porque ele complementa esse vídeo aqui. Toda religião é um caminho diferente, uma estrada, cada uma com suas características. Mas todas essas estradas levam a Deus, ao mesmo Deus. Etimologicamente falando, religião vem do latim religare, que ilustra essa ideia de reconexão com algo maior do que si próprio. A religião também descreve diferentes modos de vida. Por exemplo, de acordo com a etimologia da palavra, o judaísmo não seria uma religião, porque eles acreditam que é impossível viver desconectado do ser. E o ateísmo, nesse caso, seria, sim, uma religião. Muito ateu fica nervoso, fica bravo quando se fala isso, mas até mesmo os ateus são religiosos, pois colocam o seu próprio eu, ou o materialismo, como verdade absoluta, no lugar de Deus. Então é basicamente impossível não ser religioso sendo ser humano. Porque todo mundo segue uma ideia do que é Deus, independente disso ser consciente ou não. Ainda nessa linha, o budismo também seria uma religião. Embora seja descrito por muitos como apenas uma filosofia, o termo religião se aplica perfeitamente, porque eles objetivam se religar com o divino, obter a realização espiritual, a iluminação, o nirvana. Então, religião nada mais é do que isso, uma tentativa de se reconectar com Deus ou com a consciência. Cada um tem seu próprio modo, seus próprios ensinamentos, suas próprias tradições, mas toda religião
leva a Deus. É por isso que eu admiro todas as religiões. Eu já fui contra as religiões, mas depois que eu estudei sobre elas, eu passei a admirar muito. Hoje em dia eu sou panteísta, mas eu pego o melhor que cada religião tem a oferecer. E aquilo que eu não concordo eu simplesmente ignoro. Afinal, elas têm seu lado ruim também. Mas devemos respeitar e admirar toda e qualquer religião. Mas nem tudo são rosas. A gente tem que ver os dois lados da moeda também. Hoje em dia, tudo foi distorcido. As religiões, na sua maioria, são usadas pelo sistema, andam lado a lado com a política. E até a ciência tem uma inimizade com a religião. Sendo que na antiguidade isso não existia. Na Grécia Antiga mesmo, religião e ciência eram uma coisa só. O próprio Pitágoras disse que a matemática foi a ciência através da qual Deus criou o universo. E muito do que hoje a ciência descobre, algumas religiões antigas já sabiam. A Cabala, por exemplo, para dar apenas um exemplo, é um compilado de conhecimento. Muita coisa que só está sendo redescoberta agora, os cabalistas já sabiam. Física quântica, ondas, astrologia. Astrologia eu digo astrologia real, né? Com embasamento e fundamentada na matemática. Não essas revistinhas de João Bidu, horóscopo. Isso aí me desculpa se você acredita, mas é besteira. Mas o fato é que esse pessoal da Cabala, além de outros povos, já sabiam de tudo isso e compilou. Cabala, para quem não conhece, é a vertente mística do judaísmo. Mas como eu ia dizendo, religião não é necessariamente algo ruim. Ela pode ser usada para controlar o povo. Não tem esse fim, mas pode ser usada para isso. Assim como foi feito na Idade Média, onde a igreja controlava tudo. Até o século XIX, a igreja católica ainda controlava tudo. No século passado que ela perdeu aquele poder todo que ela tinha. Hoje, em especial no Brasil, muito se usa a igreja para se pregar ideologias favoráveis ao governo. Então o problema não está na religião em si, mas na religião enquanto instituição. Não é a religião em si que controla o povo, mas sim o uso que fazem dela. O problema é que distorceram quase tudo. Hoje em dia, religião nem tem mais tanto a ver com crença, propriamente dita. Religião hoje em dia está mais ligada aos hábitos e costumes. Elas produzem hábitos, dogmas, regras, te dizem como você deve se vestir, se comportar, o que falar, o que não falar. Mas são as pessoas que escolhem isso e decidem seguir. Basicamente, religiões são caminhos, e quando você escolhe um caminho, não tem como você andar pelos outros. Mas você pode e deve respeitar quem segue pelos outros caminhos. Afinal, todo mundo quer chegar no mesmo lugar. Alguns caminhos são turbulentos, alguns são estradas esburacadas, outros são rodovias duplicadas, outras são estradas de terra. Mas todo mundo chega no mesmo lugar. Por isso não julgue a religião do outro. A sua não é a certa e a das outras pessoas é a errada e vice-versa. Todas estão certas, apenas operam de um modo diferente. E apesar de tudo isso, a religião ainda tende ao seu objetivo. Mesmo com as distorções, proibições e imposições, elas ainda atendem o propósito de reconexão com o divino. O importante é ser do bem, vibrar na energia do bem, não prejudicar o próximo, independente da religião que você siga. Seja do bem e o resto vem. Lembrando que religião não é sinônimo de bondade. Quem já assistiu o filme O Poderoso Chefão deve lembrar que enquanto acontecia um batizado, por trás rolava um banho de sangue. Então, eu só me utilizei desse filme clássico para dar um exemplo que me veio na cabeça agora. Mas não é pelo fato de uma pessoa seguir uma determinada religião que ela é boa, ou pelo fato de a pessoa não seguir nenhuma religião que ela é ruim, ou mesmo não acreditar em Deus. Quem quiser conhecer outras religiões melhor, para entender como funciona a cabeça alheia, eu recomendo algumas obras
duas das quais eu me utilizei na época que eu estudei as religiões. A primeira é o livro A Viagem de Theo, da autora Catherine Clement. É um romance, no qual o protagonista, um menino chamado Theo, adquire uma doença que a medicina ainda não conhece uma cura. A tia dele, então, que é uma senhora rica e viajada, que conhece várias culturas e religiões, leva ele numa jornada para tentar descobrir uma cura alternativa para a doença dele, através das religiões. Eles viajam o mundo todo, passam inclusive no Brasil, tentando achar uma cura através da fé. Eu recomendo muito, tem esse livro em PDF, embora seja sempre bom a gente comprar o livro aí, né? Além da questão antiética, que é fazer download, ainda o livro físico é muito melhor de se ler. Você leva para onde você quiser, sente as páginas. Mas aí vai de cada um. Outra obra que eu recomendo é O Poder do Mito, é o livro do Joseph Campbell. É uma obra bastante famosa que explica para que servem os mitos e que importância eles têm para a humanidade. E a terceira, eu conheci recentemente, até porque ela é recente, né? É a série A História de Deus, com o Morgan Freeman. Ela tem na Netflix. É uma série bem curtinha, tem acho que 6 episódios, se eu não me engano. Até agora, porque parece que ia sair mais. Ia sair outra temporada. Mas continua sendo bem curtinha. Eu recomendo fortemente. E recomendo fortemente essas 3 obras. Elas são essenciais para a gente entender as outras religiões e parar de ficar criticando a religião do amiguinho, né? Como se a nossa fosse a única ou a melhor. Ou no caso de ausência de uma religião, é bom pra gente parar de se sentir superior a quem segue uma determinada religião.